vou pedir aos irmãos que evitem estar indo tomar água ou ao banheiro nesse momento. Eu tenho 15 minutos para terminar, então vai ser rápido. É uma mensagem bem objetiva. E aí eu vou pedir para que você não fique levantando, porque atrapalha quem está prestando atenção na palavra. Amém? Segura um pouquinho a sede, segura um pouquinho aí para ir no banheiro. Quando terminar, você está liberado. Gálatas capítulo 6, versículo 6. Diz assim a palavra do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. E aquele que está sendo instruído na palavra, reparta todas as coisas boas àquele a quem ensina. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, porque tudo o que você semear, isso certamente colherá. Pois aquele que semeia na sua carne, da carne colherá corrupção, mas aquele que semeia no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque na estação certa colheremos se não desistirmos. Por isso, enquanto temos a oportunidade, façamos o bem a todas as pessoas, mas particularmente àqueles que são da mesma fé. Diga graças a Deus. Coloque a mão assim no seu coração e diga: Senhor Jesus, o meu coração e a minha mente estão preparados para ouvir a tua palavra. Aplauda o nome do Senhor Jesus e tome seu assento. Nessa passagem, o apóstolo Paulo afirma um dos mais poderosos princípios da Bíblia: a lei da semeadura. E a frase que resume essa lei é que você colhe o que você planta. Aqui não usamos muito os termos da semeadura e da colheita. Assim eu quero que pensemos sobre a lei dos seguintes termos: você colhe o que você planta. Você pode repetir comigo? Diga: você colhe o que você planta. Irmãos, a lei da colheita, a lei da semeadura, ela é tanto uma lei natural como também uma lei espiritual. É verdade que na agricultura você colhe o que planta, mas também é verdade, é uma verdade espiritual que você colhe o que planta. E eu quero aproveitar para observar algumas coisas, alguns ensinamentos aqui. E o que eu quero que você entenda é que você é hoje o resultado das escolhas que você fez no passado. Tudo que você escolheu no passado, tudo que você decidiu lá atrás, fez com que você se tornasse o que hoje você é. Sua vida de agora, ela é basicamente a colheita dos seus hábitos. Isso é muito profundo para se perder, então me permita dizer isso de novo. Sua vida agora é a colheita dos seus hábitos lá de trás. A lei da colheita pode ser resumida da seguinte forma: cada escolha tem consequências. Boas escolhas têm boas consequências, más escolhas têm más consequências. E quem for pai, aos pais, um dos valores mais importantes que você deve ensinar aos seus filhos, que eles precisam aprender desde cedo, é a fazer escolhas sábias. Porque as escolhas são semeaduras, e semeaduras trazem colheitas. Por isso que escolhas têm consequências. Mas o que é verdade para que vocês ensinem aos filhos, também é verdadeiro para quem já é adulto. Quem você é e aonde você está agora na vida é o resultado de uma combinação de fatores. Seus pais e familiares influenciaram você. Essa sociedade que a gente vive e as circunstâncias influenciaram você. Mas suas escolhas têm sido os principais fatores para a sua atitude, para a sua posição
e para o seu caráter. Suas circunstâncias tiveram um impacto enorme, mas uma grande parte de sua situação atual é resultado direto de uma série de escolhas que você fez no passado. Então eu quero só trazer 3 realidades na lei da semeadura. Repita comigo: você sempre colhe o que você planta. Você pode dizer isso para quem está do seu lado? Você sempre colhe o que você planta. Sempre. Se você plantar semente de grama, você não espera colher milho. Um agricultor que planta soja sabe que vai colher soja. Todo tipo de semente cresce exatamente o que é. Sementes de tomate geram tomate. Sementes de abóbora geram abóbora. Se planta manga, nasce manga. Se planta coco, nasce coco. Que é um exemplo de que a lei da semeadura é uma verdade natural e espiritual. Jacó é um exemplo desse princípio espiritual. Jacó era o segundo filho de seu pai, portanto, a bênção da primogenitura deveria ser dada ao mais velho, Esaú. Só que ele e a sua mãe arquitetaram um plano para roubar a primogenitura e a bênção que pertencia ao seu irmão mais velho. Quando Isaac já estava velho, seu pai, e cego, Jacó entra no quarto com roupa de caça, cobre os braços com pelo de cabra, para que o pai pensasse que era Esaú e não ele que estava falando, porque a palavra Esaú significa peludo. Jacó plantou as sementes do engano na sua casa, enganando o seu pai e roubando a bênção que era do irmão mais velho. Mais tarde, anos depois, Jacó também foi enganado. O próprio tio Labão o enganou durante 7 anos. Jacó queria se casar com Raquel, se apaixonou por Raquel, e o Labão enganou, dando a ele outra mulher, Leia. Em vez de Raquel, por 7 anos, Jacó teve que casar com Leia. E depois, anos mais tarde, os próprios filhos de Jacó o enganaram, dizendo que o irmão José havia sido morto, sendo que eles mesmos tentaram assassinar o próprio irmão. Aleluia. Por quê? Porque a gente colhe o que a gente planta. E se você é uma pessoa amarga, irrita os outros, é uma pessoa amargurada que guarda mágoa, não se surpreenda se você recebe hostilidade dos outros. Mas se você está plantando sementes de bondade, de amor, você vai achar outras pessoas que vão cruzar o teu caminho, que são bondosas e serão amorosas com você. Aleluia. Porque quando você planta um pé de feijão cresce, e um pé de feijão gera várias vargens de feijão, e essas vargens de feijão contêm várias sementes de feijão. Uma pequena semente de abacate se torna um pé de abacate poderoso, que produz centenas de abacates ao longo da sua vida. Uma palavra pequena, aleluia, uma ação pequena, ou uma escolha que parece pequena, mas pode resultar em uma colheita em massa. Repita comigo: você colhe mais do que você planta. Diga para a pessoa que está do seu lado: você colhe o que você planta, e você colhe mais do que você planta. Veja, pegue uma semente de qualquer fruta. Pega uma semente de laranja, plante. Vai nascer só uma laranja? Não, vai nascer um pé que de uma semente gerará muitas e muitas laranjas, porque você sempre colherá mais do que você está pedindo, do que você está plantando. Então, Deus prometeu a Abraão, há mais de 4.000 anos atrás, e a Sara, um filho. Eles teriam um filho. Os anos se passaram e nenhum filho veio. E então
Sara decidiu ajudar a Deus e sugeriu a Abraão que tomasse por mulher uma escrava chamada Agar. E Abraão concordou. Deus me prometeu um filho, mas eu já estou velho de idade, como o filho não veio, eu concordo, Sara. Vou me deitar com a minha empregada para gerar um filho, já que o que Deus prometeu ainda não aconteceu e eu já estou idoso. Abraão concordou. E isso foi uma escolha trágica. Agar deu à luz a um filho chamado Ismael. Mais tarde, Sara recebe a promessa de Deus, gera e dá à luz a Isaac. Esses dois irmãos não se davam bem, eles se odiavam. Mas essa escolha não era apenas sobre dois irmãos. Tratava-se de duas raças que cresceriam e gerariam dois povos. Isaac, aleluia, gera o que hoje é Israel, o que hoje nós conhecemos como o povo judeu. Ismael gera os muçulmanos, aqueles que perseguem hoje e matam judeus e cristãos em nome de Maomé. São eles os descendentes de Ismael, razão pela qual milhões de judeus e árabes se odeiam. Sabe por que até hoje lá em Israel não tem paz? Por causa de Abraão, que deitou com a empregada e não esperou a promessa de Deus se cumprir. Por causa de um povo que são os árabes, descendentes de Ismael. Até hoje se passaram mais de 4.000 anos e não existe mais paz lá. Por causa de uma escolha. Porque você sempre colhe mais do que você planta. As sementes são pequenas, mas elas se transformam em grandes plantas. Você pode pensar que uma pequena palavra, uma pequena ação, ou até uma pequena atitude é insignificante. Mas entenda uma coisa: a pequena coisa que você decide hoje, ela é plantada e ela vai se multiplicar. Vai se multiplicar e vai gerar grandes consequências depois. Há um ciclo de colheita que é verdade na vida, como também é verdade na agricultura. Tem uma frase que eu gosto muito e eu anotei para não perder: semeie um pensamento, colha um hábito. Colha um ato. Semeie um ato, colha um hábito. Semeie um hábito, colha um caráter. Semeie um caráter, colha um destino. Vou repetir: semeie um pensamento, colha um ato. Comece a semear um ato, colha um hábito. Comece a semear um hábito, colha um caráter. Comece a semear o caráter, colha um destino. Porque você sempre vai colher mais do que planta. E outra, você sempre colhe depois que você planta. Na história de João, o pé de feijão, que todo mundo conhece, os feijões mágicos que ele comprou cresceram e se tornaram um enorme pé de feijão durante a noite. Mas isso é o que? Conto de fadas. Isso não é uma verdade. A verdade é que quando você planta uma semente, na mesma hora não sai do chão um pé, como acontece nos desenhos. Plantei agora, vou fechar o olho, quando eu abrir, já vai ter um pé nascido. Isso é fábula, isso é mentira. Leva um tempo para que uma semente cresça e se torne uma planta. E leva um tempo para que a planta possa dar frutos e frutos de uma colheita. É preciso ter paciência para ser um bom agricultor, porque você tem o dever de plantar e esperar a colheita. Espiritualmente falando, as escolhas que você faz podem não ter consequências imediatas, mas não deixa de ter consequências, porque você sempre colhe depois que você planta. Com certeza, a lei da semeadura não se aplica apenas a pessoas físicas, aplica-se também às cidades, aos estados, às nações, às famílias.
No Antigo Testamento, Israel se afastou de Deus e começou a adorar os ídolos dos seus povos vizinhos. Qual foi o resultado? Calamidade nacional. Deus falou por meio do profeta Oséias, Oséias 8:3: Israel rejeitou o que é bom, e com a sua prata e ouro fizeram ídolos para si, para a própria destruição. Ele disse: vocês semeiam vento e colhem tempestades. Oséias 8:7. Semeiam em ventos, colhem em tempestades. Agora, nesse momento, você pode estar se sentindo desanimado sobre, por exemplo, a condição do nosso país, da nossa cidade ou do nosso estado. Você pode estar sentindo assim: não, o Brasil não tem mais jeito, não tem mais o que ser feito. Ou você pode estar se sentindo desanimado com as más escolhas que você fez no passado. Só que aqui está uma boa notícia. A esperança para você é que também há esperança para a sua família e esperança para o Brasil. Tem, pastor, esperança para o Brasil? Claro. E a esperança é ter apenas expectativas positivas. Há uma grande promessa na lei da colheita também. Você não pode fazer nada sobre o seu passado, mas certamente você pode fazer algo sobre o seu futuro. Veja a lei da colheita a partir de um ângulo diferente. O que você vai ser amanhã será o resultado das escolhas que você faz hoje. O que você se tornará amanhã será resultado das decisões que você tomar hoje. Isso é verdade para você e é verdade para a nossa nação. A Bíblia diz que podemos estar envolvidos apenas em dois tipos de plantio: plantar na natureza pecaminosa ou plantar na natureza espiritual. Então, há recomendações que podemos tirar dessa verdade. Tome cuidado. Uma vida egoísta é autodestrutiva. A Bíblia diz assim: aquele que semeia na sua carne, da carne colherá destruição. Versículo 8 do texto que nós lemos. Alguém disse que muitas pessoas passam toda semana semeando erva selvagem. Então ela vem na igreja, no domingo ou na quinta-feira, no culto de ação de graças, orar para que a erva selvagem não nasça. Já viu gente assim? Passa o ano todo semeando urtiga. Aí vem no culto orar para Deus, diz para Deus não deixar a urtiga nascer. Pode isso? Vem na igreja orar para que aquela planta espinhosa e venenosa não nasça. Um pastor muito estudioso, John Stott, ele disse assim: semear na carne é agradá-la, abraçá-la e acariciá-la, em vez de crucificá-la. Entenda uma coisa: as sementes que plantamos são em grande parte pensamentos e ações. Toda vez que nós permitimos a nossa mente e o nosso coração abrigar e guardar um rancor, uma raiva, uma mágoa, uma queixa, toda vez que a nossa mente e o nosso coração entreter uma fantasia impura ou chafurdar na autopiedade, estamos semeando na carne. Toda vez que deito na cama e ao invés de estar orando, ao invés de estar lendo um texto bíblico, estou na verdade vendo pornografia ou coisas indecentes. Cada vez que corremos um risco, brincando com o que nós estamos pensando, estamos semeando, estamos plantando na carne. A Bíblia não diz que se você plantar más escolhas, você pode escolher se vai colher boa ou má consequência. Não. É uma lei que o próprio
próprio Deus estabeleceu e ninguém pode mudá-la. É por isso que Paulo começa esse versículo dizendo uma advertência. Olha o que diz o texto, Gálatas 6, verso de número 8. Não se deixe enganar. Gálatas 6:6. Não se deixe enganar. Não se engane. Verso 7. Não vos enganeis. Deus não se deixa escarnecer. Tem Bíblia que diz: de Deus não se zomba. Você não pode viver em pecado achando que Deus não está vendo. Ah, mas eu já fiz isso, não aconteceu nada. Calma, vai acontecer, não chegou o tempo da semeia, da colheita ainda. Não ache que você está roubando os outros e está tudo bem nas minhas finanças, pastor. Eu peguei um dinheiro indevido aqui, eu peguei uma coisa, fiz uma coisa que não devia ali e vivo bem. Olha o que Paulo está dizendo: não vos deixe enganar. Não se zomba de Deus. Não é que Ele não está vendo, ou não é que Ele está deixando você à vontade. É que na verdade o tempo da colheita não chegou ainda. Ou então ao inverso, pastor, eu estou orando tanto, eu estou clamando tanto, eu estou buscando tanto e não vejo resultado. Não vos deixe enganar. Ainda não chegou o tempo da colheita. Quem semear na carne, da carne colherá corrupção. E quem semear no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Esses dias eu estava olhando as minhas anotações e tinha uma anotação lá que eu não sei, não me lembro mais. De onde foi que eu peguei? Eu sei que eu estava olhando e achei interessante. Diz assim: há 2 dias em todas as semanas sobre o qual não deveríamos nos preocupar. Um desses dias é o ontem, com seus erros e cuidados, fracassos e enganos, pois o ontem passou para sempre e está fora do nosso controle. O outro dia que não temos com que se preocupar é o amanhã, com seu possível cuidado e encargo, porque o sol de amanhã vai surgir ou em esplendor ou atrás de algumas nuvens, mas surgirá. Isso nos deixa apenas um dia, hoje. Repita comigo: hoje. Mais uma vez. Mais forte. Mais forte. Hoje. Qualquer pessoa, pela graça de Deus, pode lutar apenas as batalhas de um dia. Que dia é esse? Mais forte, que dia é esse? Quando nos concentramos apenas na amargura dos erros do passado, ou no medo do que vai acontecer amanhã, perdemos hoje. Eu estou terminando. Então, irmãos, devemos viver um dia de cada vez. Mateus capítulo 6, versículo 34, o texto que Jardiel leu na oferta, diz assim: isso é o que Jesus quis dizer, quando ele disse assim: não vos inquietais, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Jesus não quis dizer que é preciso se preocupar com hoje. Ele quis dizer que quando você faz escolha boa hoje, não precisa se preocupar com amanhã. Leia um versículo antes desse texto. Diz assim, um versículo antes, 32. Diz assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Não deve se preocupar com o que vai acontecer amanhã quem hoje está fazendo as escolhas corretas. Aleluia. E
eu digo mais: você não pode fazer nada sobre a semeadura do passado, as escolhas do ano passado, do mês passado, da semana passada. Mas você tem tempo ainda para fazer algo sobre as escolhas da semana que vem, do mês que vem, do ano que vem. A Bíblia diz, Gálatas 6:9: não nos cansemos de fazer o correto, o que é certo, o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desistirmos. Se você está apenas plantando para que você possa colher pessoalmente, então você perdeu o ponto. Nós plantamos boas escolhas para que às vezes até outros que virão depois de nós tenham uma boa colheita. É por isso que a gente tem que plantar com consciência. Porque o feijão, cadê Everaldo? Está aí, Everaldo? Quanto tempo demora para um feijão dar o fruto? Quanto tempo demora para o feijão? 90 dias. E o coco? 5 anos, se eu não me engano. 5 anos. Tem semente que você vai plantar, daqui a 4 meses, 1 ano você vai colher. Mas tem sementes que você vai plantar, que quem vai colher são os teus filhos, os teus netos. Jabuticaba, você planta uma jabuticaba, demora 100 anos para dar o fruto. Você entende que há sementes e sementes, que há colheitas e colheitas, mas que vai colher, vai colher. O que será amanhã se baseia nas nossas escolhas que fazemos hoje. E o que será do nosso país daqui a 20 anos? Depende de quem você escolhe hoje, de quem você coloca no poder hoje. Então, irmãos, plantem sementes espirituais corretas. Escolha boas sementes, bons hábitos, para que lá na frente você tenha uma boa colheita. Não desanime se você não vir a colheita dos seus esforços tão rápido assim como queria. Se você plantar boas sementes, haverá colheitas de bênçãos. Você pode até não vê-las, mas ao chegar aos céus, com certeza seus filhos, ou talvez até seus netos, colherão o legado que você está plantando hoje. Hoje nós estamos colhendo frutos de sementes de plantações atrás. Estamos experimentando o benefício do serviço e dos sacrifícios das gerações que vieram antes de nós. Com todos os aspas, pastor Fábio, nós estamos colhendo sementes. Vou me prender a Mari, que iniciou com pastor Ayumi, depois pastor Alex, agora pastor Fábio. Nós estamos aqui porque alguém, seja bom ou seja ruim, plantou lá atrás. Ah, mas eu não gosto de fulano. Mas ele não plantou e não está aqui, e você não está usando, você não está desfrutando de plantios que foram lá atrás. E nós, pastor, seremos os que vamos plantar hoje para os que vão lá na frente colher. E vocês são cooperadores nossos nessa grande seara. Jesus disse: a grande é a seara, mas poucos são os trabalhadores. Tem um padre chamado John Wycliffe. Vou aportuguesar aqui, tá? Um padre chamado John Wycliffe, que ele era doutor em línguas antigas, e ele era do alto clero da Igreja Católica. Ele começou a ler a Bíblia nas linguagens originais, grego e hebraico, o idioma em que foi escrito pelos apóstolos e pelos profetas. E ele, quando começou a ler a Bíblia, ele viu que a proibição que a Igreja Católica dava para o povo não ler estava errada. Porque naquela época, na década dos anos 60, 50, 40, lá atrás,
Só quem podia ler a Bíblia eram os padres e aqueles que faziam parte da alta cúpula da igreja. E o padre John começou a ler a Bíblia e dizer: não, a Bíblia está dizendo que todos têm o direito de lê-la. E ele começou a traduzir a Bíblia do grego, do hebraico para o inglês, que era na época o grande idioma, ainda é até hoje. E aí, quando ele traduziu a Bíblia para o inglês, o Papa ficou sabendo do que aconteceu, mandou chamar o padre John Wycliffe e disse a ele: se você não queimar as traduções que você fez, você será preso por cometer heresia contra a Igreja Católica. Os outros padres disseram: John, para com isso, porque eles vão te queimar vivo. Eles vão te lançar no tribunal da Santa Inquisição e você será queimado como se um bruxo você fosse. Aleluia. Aleluia. E ele disse: não, vou continuar traduzindo e vou doar as traduções da Bíblia para o idioma que o povo entenda. Isso foi no século XIV depois de Cristo. O que aconteceu com ele? Foi preso, jogado em uma masmorra e depois morto em praça pública por cometer heresia contra a Igreja Católica. A igreja tomou todos os seus bens, tomou os bens da sua família e deixou ele e a família sem nada até chegar o dia da morte. Pouco tempo depois da sentença de John, do padre John, ser executada, ele teve um AVC e morreu. 44 anos depois que ele morreu, ele ainda era tão odiado pela Igreja Católica que o Papa ordenou que tirasse o corpo dele do cemitério da cidade e jogasse onde era jogado aqueles que não tinham nome, queimados às cinzas junto com os desconhecidos. Isso está na história. E os inimigos do padre John comemoraram. Está morto, está esquecido. Mas pegue a sua Bíblia aí, por favor, segure ela na sua mão. Você que trouxe, segure ela na sua mão. Se hoje você está segurando uma Bíblia na sua mão, traduzida para o português do Brasil, esta é a colheita do padre John. Este é o resultado de alguém que morreu por traduzir a Bíblia para que o povo possa ler. Ele nunca viu a sua colheita em vida. Ele nunca chegou a olhar com seus próprios olhos o resultado daquilo que ele começou. Mas ele foi fiel ao plantar sementes de obediência. E hoje, em 2024, milhares de anos depois, a igreja brasileira contém a tradução de João Ferreira de Almeida e do rei King James, porque John Wycliffe traduziu para o nosso idioma. Isso é o que Deus faz quando você planta no Espírito. Quem é que pode impedir a colheita que um homem de Deus está plantando hoje? Quem é que pode impedir uma semente de uma colheita regada com oração? Quem é que pode impedir uma colheita que foi derramada no jejum, que foi derramada nos joelhos? Ninguém pode impedir. O diabo não pode impedir. A falsa igreja não pode impedir. O inferno não pode impedir. O que você está plantando em lágrimas hoje, certamente colherá, porque Deus é fiel e não se deixa se zombar. Hoje estamos usando a colheita do sacrifício de fiéis que foram antes de nós. Diga para o irmão que está do seu lado, diga: seja fiel. Ministério de Louvor, pode subir aqui, viu? Seja fiel e paciente.
Diga de novo: seja fiel e paciente, porque a sua colheita pode alcançar gerações. Tem um autor que eu não consegui encontrar também, quem foi que escreveu. Ele disse uma coisa importante. Ele vai dizer assim: tem um autor que ele vai dizer assim, ó: queira Deus, aleluia, louvado seja o nome de Jesus, que todos os que vêm atrás de nós nos encontre fiéis. Louvado seja o nome de Jesus. Se de Deus pertence a colheita, a mim pertence plantar. Se de Deus pertence a colheita, a mim pertence plantar. Fica de pé essa noite. Coloca o pé de dó aí, Williams, por favor. Então, irmãos, para a gente terminar, quem nessa noite está decidido a tomar uma atitude? Se você escolheu errado até aqui, Cristo te chama para começar a plantar no Espírito hoje. Cristo te chama para começar a semear no Espírito hoje. Aleluia. Tem alguém no nosso meio que ainda não entregou a sua vida para Jesus? Ou tem alguém em nosso meio que está afastado dos caminhos do Senhor e hoje quer renovar a aliança, e hoje quer aceitar a Cristo? Se tiver, Ele te chama para começar uma nova semeadura. Tem alguém no nosso meio que está afastado e hoje quer entregar a vida para Jesus? Ou tem alguém no nosso meio que ainda não entregou a vida para Jesus, mas hoje quer dar um passo de fé? Se tiver, levante a mão, porque nós queremos orar por você. Tem alguém? Pastor, eu estou afastado e hoje quero voltar para Jesus. Pastor, eu nunca aceitei a Jesus, mas hoje eu quero entregar a minha vida para Ele. Tem alguém? Tem alguém no nosso meio? Se tiver, levante a sua mão onde você estiver e nós queremos orar por você. Tem alguém em nosso meio? Tem alguém? Não tem? Eu quero convidar você a segurar a mão de quem está do seu lado. Quero convidar você a segurar a mão dessa pessoa. E quero convidar a igreja a orar para que Deus nos dê uma colheita agradável. Mas você precisa saber plantar. Quero convidar você agora, nesse momento, segure a mão da pessoa, baixe a sua cabeça e comece a orar. Comece a clamar. Comece a entregar o seu plantio a Deus. Peça para que Ele te dê uma colheita abundante. Peça que as atitudes que você tem tomado em prol do que é correto possa dar um resultado agradável. Comece a orar agora, igreja. Comece a abrir agora a sua boca e orar ao Senhor dos Exércitos. Comece agora a dizer a Ele que você está plantando, regando com as suas lágrimas e com a sua fé. Comece a dizer: Senhor, olha para o meu plantio, Senhor. Olha para aquilo que eu estou colocando no teu altar, que eu estou colocando sobre minha família, para que teus filhos, talvez teus netos que você ainda nem conhece, possam colher sementes espirituais. Comece a orar agora, enquanto o ministério de louvor vai ministrar. Você vai clamando, você vai entregando, porque se você plantar corretamente hoje, amanhã você colherá frutos do Espírito. Comece a orar agora. Comece a orar agora. Comece a orar agora. Eu tenho um Deus que não vai deixar
luta me matar, o desespero me tomar, por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho Deus, eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar, por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Choro duro uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro duro uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. E ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira vinda, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. E ainda que a figueira não floresça e não haja fruto da vide, e o produto da oliveira vinda, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Olhe pra cá, eu encerro agora, pode soltar a mão. Coloca de novo aqui, por favor. O texto que a gente leu, Gálatas 6, verso de número 4. Põe o verso 8 para a gente economizar tempo. Gálatas 6, 8. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Repita comigo: vida eterna. Aleluia. Houve uma época em que a figueira não floresceu. Houve uma época em que Deus parecia não se importar mais. Houve uma época em que parecia que Deus não estava mais aqui. Aleluia. Abacuque, capítulo 3, versículo 17. O profeta se levanta no meio do povo e diz: porque ainda que a figueira não floresça, lei da semeadura, ainda que eu não colha, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam mortas e nos currais das vacas não haja mais leite, ainda que suma todas as carnes das mesas, todavia exultarei no Deus da minha salvação, todavia adorarei ao Deus que fez todas as coisas. O que
que o apóstolo Paulo está dizendo é: ainda que nesta terra a lei da semeadura, que é tão certa, fale com você, você colherá no Espírito a vida eterna. Mas de nenhum modo o homem e a mulher de Deus deixará de receber a sua recompensa. Deus está dizendo para alguém nessa noite: meu filho, minha filha, se alegre, ainda que suma todas as árvores do campo. Se alegre, ainda que as carnes saiam da sua mesa, porque eu sou fiel para te dar o que ninguém pode te dar e te abençoar de geração em geração. Levante as suas duas mãos bem alto e aplauda o nome do Senhor bem forte, bem forte, bem forte. Pode acender aqui. Pastor Fábio, o senhor ora para terminar o culto e entrega as bênçãos. Graças a Deus, igreja. Quem precisa de oração, coloca a mão no teu coração. Senhor Deus, eterno Pai, maravilhoso Deus, Pai amado, Pai querido, neste momento queremos te agradecer por este culto maravilhoso, pelos louvores, pela palavra, Senhor, porque o Senhor falou com a sua igreja. Deus amado, Deus querido, acampa teus anjos, leva cada um para casa, Senhor. Deus amado, Deus querido, dá um final de semana abençoado a cada um deles, Pai, para que o teu nome possa ser glorificado e cada um deles possa se fazer presente aqui, Senhor, no domingo, no culto de ceia, Pai, para que o teu nome venha a ser glorificado. É assim que nós te oramos e te agradecemos por tudo. E a igreja diz: que a graça e a paz, as mais ricas doces consolação do Divino Espírito Santo repouso esteja sobre toda a igreja, hoje e até que Jesus volta. A igreja diz: Deus abençoe a igreja e com bênção, capaz, Senhor.